Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula anterior sobre economia, constatamos que o conceito dessa arte como sendo a ciência que tem por objetivo administrar os bens escassos da casa está incorreto e que o que determina a demanda de um produto qualquer no mercado é a sua utilidade e não a sua escassez. Assim, utilidade se torna o principal atributo que faz com que um objeto ou coisa possa ser classificado como mercadoria. Definimos ainda que, para que um objeto ou coisa sejam considerados como mercadoria, é preciso que eles sejam dotados dos seguintes atributos: utilidade, raridade, tecnologia e tenham ainda influência direta nos gostos e preferências do consumidor. Enquanto mercadoria, a utilidade se transforma no fator determinante do princípio da racionalidade, o que permite ao indivíduo estabelecer prioridade em suas escolhas. Nesse contexto, ficou estabelecido que a parte da ciência econômica que tem por objetivo analisar os atributos da mercadoria é a mercadologia, e o segmento dessa metodologia, que trata de elaborar os procedimentos necessários à sua negociação no mercado, tais como apresentação, divulgação, diferenciação, fidelização, distribuição, vendas, é a mercadização, também chamada em linguagem global de marketing. Atualmente, a mercadização tem no economista Sr. Philip Kotler o seu maior expoente, e no Sr. Thomas Robert Malthus o papel de pai da mercadologia, visto que foi esse economista que primeiro identificou tais atributos na mercadoria. Assim, define-se a mercadoria como sendo o bem ou serviço produzido pela força do trabalho humano, segundo Marx, na forma de riquezas, e que tem por objetivo satisfazer as necessidades das faculdades humanas. Entre mentes, depois de diagnosticadas as principais atribuições da mercadoria como sendo a utilidade, a escassez, a tecnologia, os gostos e preferências dos consumidores, faltou completar no conceito de economia o que seja as faculdades humanas. Fundamento esse que nos remete aos estudos de Platão, apresentados em sua obra A República, a qual passar-se-á a tratar a partir de agora. Platão viveu na Grécia Antiga entre 428 a 348 a.C., período no qual predominava nessa região as chamadas cidade-estado ou polis. Da sua parte, embora fossem gregas, falassem a mesma língua e, portanto, co-irmãs, essas polis eram muito violentas, em decorrência da grande concorrência que existia entre elas, onde era comum os conflitos de toda a natureza, inclusive guerras extremamente sangrentas. Quando trata desse assunto em sua obra A Riqueza das Nações, Adam Smith afirma que o Império Grego foi muito mais violento que o romano. Ademais, esse era o fator que mais entristecia Platão, visto que esse filósofo não admitia tal situação entre as polis gregas, o que o induziu a desenvolver um trabalho aglutinador e que foi apresentado em sua obra A República. Foi assim que Platão criou o que ele chamou de Estado, que tinha por missão reunir todos os atributos das cidades gregas em um Estado só, no caso, o Estado civilizado ou Estado ideal, e que foi apresentado em sua obra A República. Imbuído dessa missão, Platão passou a discorrer quais seriam os fundamentos primordiais para se construir um Estado livre e soberano. Segundo esse filósofo, a principal qualidade de um Estado civilizado seria aquele que fosse dotado de caráter. Por conseguinte, todo caráter é aquele que se constitui de virtudes morais e que vão formar o que ele chamou de dignidade humana. Para estabelecer o alicerce da dignidade humana e que passaria a formar o caráter do Estado ideal, Platão identificou entre as tantas virtudes como a concórdia, a sanidade, a generosidade, a amizade, a humildade, as 4 que ele considerou como fundamentais, que são a coragem, a temperança, a justiça e a sabedoria. Esta última que só se adquire com educação e cultura, virtudes essas que serão trabalhadas pormenorizadamente nas aulas subsequentes sobre economia.
Para Platão, o instrumental criador e ao mesmo tempo construtor e transformador de um Estado é a prática da educação e da cultura. Dessa maneira, a única forma de se criar um Estado ideal se dá pela formação educacional do povo, que possibilitará que esse saia do mar da ignorância e da barbárie para uma situação de civilidade, amor e sabedoria, como se analisará nas aulas seguintes que versam sobre a República. Para Platão, a ignorância se assemelha a um grupo de pessoas agriolhadas em uma caverna e que nunca tiveram a oportunidade de ver a luz do sol, onde essa luz representava para esse filósofo o estado da liberdade plena do indivíduo. Por conseguinte, essa liberdade é alcançada pela sua transformação em cidadão, moldado pela sua formação educacional e cultural, que se estrutura por meio do inculcamento de maneira indelével das virtudes na alma desses agora cidadãos. Então, sendo assim, a educação e a cultura seriam as armas transformadoras e revolucionárias na forma de vida do Estado, motivo pelo qual obrigou Platão a desenvolver um método de ensino pedagógico que deveria ser um instrumento norteador da formação educacional e cultural do seu Estado ideal. Depois de chegar a esse consenso, Platão passou a conceituar e descrever cada um desses valores e a estabelecer a maneira como eles deveriam ser embutidos de forma imanente na essência desse Estado, utilizando-se da pedagogia depois da andragogia para isso. Nessa concepção, para esse filósofo, o Estado funciona como um espelho, refletindo a forma de comportamento de seu povo. Se um Estado for constituído de pessoas de caráter, ele será atribuído desse valor imanente. Por outro lado, se as pessoas que constituírem o Estado forem ignorantes, esse Estado, por consequência, também refletirá um comportamento estúpido ou estulto. Nesse sentido, o objetivo de Platão era transformar essas polis de cidades concorrentes entre si em um só Estado, habitado por uma população altamente civilizada e detentora das principais virtudes que dotam um Estado livre e soberano. Foi assim que Platão reuniu todos os fundamentos que ele considerava como ideal para se criar um Estado civilizado e os apresentou em suas obras de renome, no caso, a República. Nesse contexto, a República de Platão pode ser considerada, em última instância, como um manual destinado a apresentar todos os princípios básicos necessários para se criar um Estado ideal. Depois de identificados os principais parâmetros que constituiriam seu Estado civilizado, Platão passou a desenvolver a estratégia que o mesmo deveria usar para modelar esse Estado. Vivendo entre um povo ignorante, portanto selvagem, Platão procurou desenvolver uma metodologia pedagógica que passasse desapercebida dos governantes, para não gerar conflitos internos que trouxessem instabilidades na sua forma de ensinar e apresentar suas ideias. Para isso, ele criou uma estratégia de ensino estruturada na forma de novela, que seria apresentada de maneira narrativa, com 6 personagens que debatessem entre si todos os fundamentos escolhidos para averiguar a viabilidade da construção desse Estado ideal. Isso se daria por meio da avaliação da consistência e imparcialidade das hipóteses adotadas por esse filósofo para esse fim, norteadas pela praxis, ou seja, verificabilidade da teoria na prática de maneira pontual, e pela técnica de ensino que ele chamou de método dialético. Método esse que será tratado pormenorizadamente nas aulas subsequentes de economia. Na verdade, essa estratégia de Platão foi tão perfeita e sólida na sua constituição que até nossos dias sua obra, A República, não foi entendida por nenhuma escola de pensamento existente no mundo, diga-se de passagem. Isso porque a metodologia de estudo atual se baseia nos métodos indutivos e dedutivos, abordados por meio da análise cartesiana, que nas ciências sociais, diga-se de passagem, não tem representatividade científica alguma.
Fato esse que torna esta aula inédita, instrutiva e altamente reveladora. Os personagens, segundo Platão, seriam Sócrates, Glauco, Polemarco, Trasímaco, Adimanto e Céfalo, cada qual com uma função específica. Dentro desses parâmetros, Platão escolheu um para transmitir suas ideias e os demais para refutá-las e colocá-las no crivo. O personagem escolhido por Platão para apontar e sustentar suas bases analíticas e testar as hipóteses do estudo, se tornando assim o protagonista para isso, foi Sócrates. Os demais personagens passariam como seus antagonistas, no caso, Glauco, Polemarco, Trasímaco, Adimanto e Céfalo. A finalidade de Platão com essa estratégia foi estabelecer uma base de debates entre seus personagens, separando o que ele considerava como a essência dos fundamentos filosóficos científicos em relação ao senso comum, que prevalecia até então sobre os principais conceitos sociais que determinavam o modo de vida da Grécia Antiga. Assim, o seu objetivo com essas ações era depurar tais conceitos, visando reformular a visão adquirida que existia até então e que Platão considerava como ultrapassada e cheia de vícios de todo tipo. A proposta era trocá-las por preceitos mais avançados, racionais e justos, e que, a partir daí, passariam a orquestrar a vida em comum dos gregos, e que seria representada pelo sistema de governo controlado diretamente por um Estado, forte, autônomo e soberano. E, por conseguinte, como decorrência desse Estado criado, e nesse mesmo Estado, poder construir uma base social bem estruturada, que pudesse garantir a estabilidade e a evolução de uma sociedade saudável, livre, justa, extremamente educada e culta, e por isso sábia e civilizada. Isso porque, segundo Platão, só se constrói uma sociedade saudável, forte, livre e civilizada se o Estado for forte, livre e soberano. Fatos esses que serão tratados na próxima aula de Economia. Estes são estudos revolucionários, independentes, exclusivos e sem quaisquer vínculos com universidades, faculdades, partidos políticos, religiões ou seitas, e que visam quebrar paradigmas que há séculos dominam a sociedade global. Meu nome é Antonino, sou mestre em Economia do Desenvolvimento, especialista em MBA e Gestão Empresarial pela FGV Rio de Janeiro, especialista em Docência no Ensino Superior, expertise em elaboração de projetos de viabilidade econômica, bacharel em Economia, ex-professor, onde trabalhei há mais de 20 anos na área de Economia e Administração, sou escritor, pesquisador independente e proprietário da empresa Centro Avançado de Economia Política e Empresarial, especializada em planejamento estratégico, consultoria e assessoria política e empresarial. Para isso, peço-vos que seja membro do meu canal ou contribua com o andamento das aulas colocando o seu joinha no link abaixo.